Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários de shoppings. Como será que eles estão passando aí? A gente já superou a quarentena, só que ainda está todo mundo com medo dessa crise que a gente vem passando. Como será que os shoppings estão? Hoje eu vou dar uma passada rápida sobre 4 fundos de shoppings imobiliários, o que eu considerava lá os principais. A ideia é mostrar como foi que eles passaram por essa crise até agora. Os últimos resultados que a gente tem, logicamente, são de agosto. E aí eu peguei alguns fundos que eu já tratei aqui no canal, como o HSML, eu trouxe o HGBS, que eu ainda não falei aqui no canal, o VISC11 e o XPML e o XPMOS, que também já falei aqui no canal, acho que vocês já conhecem. Vou dar uma focada na parte operacional de inadimplência e vacância, não no resultado operacional em si, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, são 4 fundos, só pra gente ver como é que eles estão falando, como é que eles têm passado, como é que eles estão hoje, e meio que dar uma comparada, qual seria o melhor para começar a investir agora, já se você ainda não entrou nesses fundos de shopping. Então todos eles estão com PVP abaixo de 1. Então se você se interessa por fundos imobiliários de shopping, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me segue também lá no Instagram se você quiser, como sempre vai estar aqui no vídeo e também na descrição. Comenta aqui embaixo no final se você gostou desse modelo de vídeo e comenta se você quer que eu traga esse modelo de vídeo mais informativo para outros setores, logística, escritórios, papéis, fundo de fundo. Comenta lá se você quer que eu refaça desse jeito para outros setores. Então depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso e fique comigo até o final. Bom, eu já disse que o PVP desses fundos está abaixo de 1, e aí se você já entende um pouco mais, isso seria um indicativo de que o preço do fundo estaria barato, estaria no momento ideal para a gente investir neles. Mas vamos ver se isso é verdade realmente. Só um comentário a respeito do indicativo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Nos fundos de tijolo, algumas pessoas aceitam pagar um PVP maior do que 1, ainda considerando um valor justo. Isso porque no longo prazo, as cotas dos fundos de tijolos eles tendem a valorizar, a ser corrigidas com a inflação. E aí estaria tudo bem investir neles com um PVP maior do que 1. Ainda tem gente também que fala que a melhor forma de precificar um fundo imobiliário é de quanto ele paga de dividendo, que é como a gente faz os valuation de ação, que nada mais é do que a geração de caixa no futuro trazida a valor presente. A geração de caixa nos fundos imobiliários são os aluguéis, são os rendimentos dele. Então a gente precificaria os fundos imobiliários dessa forma, ao invés de usar somente o PVP como forma lá de referenciar se ele está no preço justo ou não. Mas se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, se você não sabe o que é PVP, não sabe o que é fundo de tijolo, valuation, essas coisas todas, fica calmo. No meu vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição lá. Eu falei que vou fazer um curso básico, um curso introdutório para fundos imobiliários, para tirar você do zero se você não sabe de nada, ou você que investe, mas não sabe direito o que é que está fazendo. Estou preparando esse curso e fiz esse vídeo lá. Dá uma olhada nesse vídeo, deixa a sua dúvida, se você já busca, já pesquisa um pouco sobre fundos imobiliários, mas tem algumas dúvidas básicas, deixa lá nesse vídeo que eu vou tratar dessas dúvidas dentro desse curso. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar ligado na hora que eu lançar esse curso, para acompanhar e aprender mais sobre fundos imobiliários. Acredito que seja por isso que você está aqui nesse vídeo. Mas chega de enrolação, vamos lá falar dos fundos imobiliários de shoppings. Eu estou aqui com a minha filazinha já, com a minha colinha, não sei como é que você chama na região de vocês. Vamos falar primeiro do HSML, quanto é que ele tem pago, como é que tá as coisas nele. Bom, já falei aqui no canal sobre o HSML, no quadro Fundo a Fundo, vou deixar o vídeo aqui também se você quiser ir lá ver. É um vídeo um pouco mais antigo, mas vale a pena dar uma olhada. Nesse vídeo eu falei que o relatório do HSML é um pouco pobre, talvez seja um ponto a melhorar aí na gestão, fica a dica. Mas aqui a gente tira nos resultados, a gente tem aqui o relatório de agosto, ele pagou no último mês 26 centavos, gerou aí um resultado acumulado de 3 centavos, então está começando não é ainda, está longe de ser o que ele era acostumado a pagar antes, mas já está pagando uma coisinha lá e está gerando gordurinha de resultado não acumulado. A vacância dele, a vacância líquida dele, ele fala que é de 22,2%, é um pouco alto, mas para fundo de shopping a gente tem que abrir a mente e perceber que é o que está acontecendo agora. Seria lá o novo normal para fundos de shoppings, mas não deixa de ser uma inadimplência alta, mas que temporariamente vai ser isso aí mesmo. Quando a gente olha para a vacância dele, aí tem um ponto positivo, eu fui buscar essa informação no site Funds Explorer,
A vacância dele no mês de agosto é de 4,8%. Todos os shoppings estão abertos, o PVP dele está 0,93 e aí fica aquela questão lá. Pelo PVP estar abaixo de 1, é o momento de comprar agora. Vamos tentar comparar o que está acontecendo em cada um dos fundos e aí ver qual seria o melhor deles para investir. Não vou falar a fundo de cada um deles, mas no final vou dar uma comparadazinha nesses indicadores que eu estou trazendo aqui. Lembrando que o HSML ele tem, se não me engano, 5 shoppings, 3 em São Paulo, 1 em Maceió, aqui na Alagoas, e 1 no Rio Branco, no Acre. É uma coisa que você precisa considerar quando vai escolher em qual fundo vai investir. Ele tem poucos shoppings, não é tão diversificado assim. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele mostra lá no histórico de rendimentos dele, assim que a gente entrou na crise, em março já, ele vinha distribuindo lá na casa dos 60 centavos. Já em março, esse rendimento caiu para casa lá dos 22 centavos. Em maio ele distribuiu 18, maio, junho, julho. Em agosto ele subiu um pouquinho para 26, só que ele informa lá um resultado acumulado, um valor lá acumulado de R$ 5,55 por cota, mas como o relatório dele não, pelo menos na minha impressão, não é tão transparente, não tem muitas informações como a gente encontra em outros relatórios de fundos de shopping. Eu tenho a percepção de que esse valor aqui, por mais que ele dê acumulado por cota, ele é mais caixa do que aquele valor que ele tem não distribuído, acumulado, que ele precisa pagar semestralmente dentro daqueles 95%. Precisa até entrar em contato com o RI desse fundo para confirmar essa informação, mas não fica achando que em dezembro ele vai ter que distribuir boa parte desses R$ 5,50 por cota. O HGBS, que você pode ser induzido a pensar que a gestora dele é a Credit Suisse Red Griff, não é mais. A gestora dele hoje é a Red Investimentos, a mesma gestora do fundo imobiliário, o HFOF, lá aquele fundo HFOF, acho que mais pessoas conhecem. No último mês ele distribuiu 25 centavos, mas ele teve um resultado somente de 18 centavos. Já está usando uma gordurinha, um resultado não distribuído, para tentar manter essa distribuição em 25 centavos. Eu não achei dados sobre a inadimplência dele, então vai ficar em branco essa informação. A vacância, ele disse que no mês de julho ela está em 7,8% e ele projeta uma vacância potencial até 8,1% lá da sua capacidade de locação. Shoppings também estão abertos, ele tem um PVP de 0,93, no final a gente vai dar uma comparada com os outros. E a taxa de administração dele é de 0,6% ao ano. Esqueci lá de falar do HSML, que tem uma taxa de administração, uma taxa de gestão lá tudo incluso, de 1,1% ao ano. E como a gente tem o shopping gerando pouca receita, essa taxa de administração ela vai comer muito do resultado desse fundo. Então, ter uma taxa de administração mais baixa, nesse momento é uma vantagem muito grande na hora de pensar em qual fundo você vai investir. A taxa de administração do HGBS, como eu falei, é de 0,6%, HSML 1,1%. Ainda sobre o HGBS, como eu não falei dele ainda no canal, vou passar rapidinho aqui só pelos imóveis dele, só para não deixar o vídeo mais longo. Ele tem 16 shopping centers distribuídos em 11 cidades e 5 estados. Bastante concentrado na região de São Paulo, com 87%. E aí ele tem shopping, pequena participação, de 4% a 12% no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Poderia considerar isso aí como uma diversificação, mas bastante ainda concentrado em São Paulo. O que não necessariamente é uma coisa negativa, porque São Paulo é o grande centro econômico do país, o grande centro urbano do país. Como eu já falei, vacância crescente hoje em julho. Tudo bem que a gente já está no fim de setembro, mas o dado operacional que a gente tem aqui é de julho. Tá lá, já falei, em 7,81. Ele acha que isso ainda continua crescendo até 8,1. VISC11, um fundo já comentado aqui bastante no canal, é um fundo que eu já falei que eu invisto nele, gosto bastante da gestora, da 20 Partners. E vamos ver lá como é que ele está. Ele teve um resultado no mês de 19 centavos, optou por distribuir somente 15 e começou lá a já gerar um resultado não distribuído, aquela gordurinha que eu particularmente acho importante cada fundo ter. No final sobra muito, ele vai distribuir de todo jeito. De 4 centavos ele começou lá a refazer. É um fundo que tinha bastante caixa quando começou essa crise, já em março ele tinha lá cerca de 250 milhões investido em renda fixa. Então todos os shoppings fecharam, alguns fundos pararam de distribuir. Como ele tinha esse caixa investido, ele conseguiu continuar distribuindo
Em março ele distribuiu 30 centavos. E aí foi caindo 27, 23, 19, 18 e agora 15. Além desse caixa que ele tinha investido, ele tinha um resultado não distribuído. E aí ele foi gastando esse resultado não distribuído e conseguiu passar por toda essa crise, por toda essa quarentena, distribuindo um pouquinho. Conforme ele foi gastando, ele foi distribuindo cada vez menos. Por ele ter uma taxa de administração um pouco cara, 1,35% ao ano, a própria gestora foi pegando parte dessa dívida, desse custo, né? Ela precisa receber, mas parte desse custo de taxa de administração ela foi diferindo uma parte e empurrando para receber mais na frente. Acredito que outubro, novembro, dezembro ela vai começar a pagar esse diferimento. A gestora, por conta própria, também ofereceu uma redução dessa taxa de administração de 33%, ou seja, um terço da taxa de administração até junho de 2021. Como desconto mesmo, o fundo não vai precisar pagar ela depois. Ela simplesmente deu esse desconto até junho de 2021, como forma de aliviar esse custo para o fundo, que é um custo alto, não deixa de favorecer o cotista, o investidor. Ele ainda tem boa parte daquele caixa lá que eu falei, que a gente deu essa sorte de ter feito uma emissão próxima ao fechamento dos shoppings, próxima ao início dessa crise aqui no Brasil. Ele deixou de alocar imediatamente esse valor que ele tinha lá, deixou investido e conseguiu fazer essas distribuições que eu já falei. Mas aí no mês de agosto, 24 de agosto mais precisamente, ele divulgou um comunicado ao mercado falando lá de uma aquisição do Shopping Ribeirão, do Ribeirão Shopping, na verdade, lá na cidade de Ribeirão Preto. Ele adquiriu uma fração imobiliária de 3,83% e 2,08% do estacionamento, o que equivale a 3,25% do resultado do shopping. E aí ele pagou isso à vista. E aí o custo dessa aquisição foi de 25 milhões e 800 mil, gerou um cap rate lá de 7,1%, baseado no resultado operacional dos últimos 12 meses desse shopping. E aí pegando aquele comparativo que a gente vem fazendo, o último rendimento do mês do whisky, 15 centavos, inadimplência 21,4%, bem dizendo, a inadimplência do shopping está elevada, a gente tem que se acostumar com isso. Não é porque está tão alto assim que inviabiliza, tanto que a cotação deles está nesse valor de PVP que eu venho falando, já por causa dessa inadimplência, já por causa dessa vacância de alguns fundos que tem aumentado. A vacância no VISC 11 está 7,6, todos os shoppings abertos, o PVP dele está 0,91, é o fundo com menor PVP, eu acredito, mas tem aquele custo alto de taxa de administração de 1,35%, que a gestora vem trabalhando para diminuir esse custo, diminuir essa preocupação para o cotista, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Agora vamos para o último fundo, que é o XPMOL, XPML. Muita gente investe nele, muita gente gosta dele. Também invisto. É uma posição menor do que o VISC 11. Acredito que esses dois fundos, já falei aqui no canal em algum vídeo, acredito que esses dois fundos mesmo que se complementam em questão de diversificação, a gente dilui o risco investindo neles dois. Claro, você também pode diversificar a sua carteira, seu percentual de fundo de shoppings em outros fundos, mas pessoalmente eu nesses dois. Não é nenhuma recomendação de investimento, claro, nem de compra nem de venda de nenhum dos que eu já invisto ou nenhum dos 4 que eu estou falando aqui. Mas o XPMOL no último mês pagou 3 centavos, grandes 3 centavos de dividendos, mas ele passou um bom tempo sem distribuir nada. O gestor optou já por cortar qualquer tipo de dividendo e de cobrar também qualquer tipo de aluguel dos fundos, com a estratégia de tentar manter o inquilino, tentar manter o lojista lá, para depois que isso tudo passar, o fundo voltar a receber os aluguéis de forma mais saudável, vamos dizer assim, tentar manter o lojista lá, tentar evitar que o lojista quebre, gerar aumentando a vacância do fundo. E aí ele está com inadimplência um pouco mais baixo também por isso, em relação aos outros, de 15,2%, uma vacância de 4,2% também acredito por essa estratégia do gestor. Todos os shoppings reabertos, PVP de 0,95%, também tem uma taxa de administração, não comparei taxa de performance nesses fundos, mas também tem uma taxa de administração mais baixa, de 0,55%, que ajuda também nesse processo. Como eu falei, ele passou já fevereiro, março e abril sem distribuir nenhum dividendo. Em maio ele voltou a distribuiu 27 centavos, em junho 42, era lá fechamento de semestre, ele precisa distribuir 95% do que ele arrecada de rendimentos do resultado do fundo em dividendos. Aí teve esse aumento com início de semestre, já em julho, 3 centavos, normal, pandemia,
não tem muito para onde correr. Vacância lá, já falei, 4,2%, inadimplência líquida, 15,2%. Vou deixar aqui no vídeo, vou deixar passando aqui uma tabela mostrando esse comparativo dos indicadores que eu falei aqui, para não estar falando e estar alongando cada vez mais o vídeo. E aí, se você gostou, não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal, comentar lá se você quer que eu traga um vídeo dessa forma para outros setores. Curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações se quiser e a gente se vê no próximo vídeo.